onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Hoje a gente vai falar de Jesus Cristo. E há aqueles que têm um amor por essa frequência, mas há aqueles que têm uma estranheza com essa frequência, que é aquela estranheza de todas as vezes que eu tentei me conectar com essa frequência, isso me gerou um sentimento estranho de conexão com a religião, onde eu via Jesus na religião. E aí parece que eu não conseguia me conectar com Jesus, porque parece que eu estava entrando num dogma religioso. Então eu vou ajustar aqui para poder ver você, senão eu não vejo todos. Quantos aqui foram batizados católicos? A maioria, né? Quantos aqui, quando escutam crismada, eu não cheguei a fazer crisma, mas eu fiz a catequese. Quantos aqui, quando escutam em catolicismo, em cristianismo, em papa, chega a dar um arrepio? Tipo, sai fora, nem a pau. Agora, tá aí por que eu tinha que dar essa aula, né? O que eles pediram para eu dar essa aula. O que acontece, gente? A gente vai desmistificar, mas esse não se afinizar, ele tem um porquê, né? Não se afinizar com a frequência de Jesus, ele tem um porquê, e ele está muito relacionado com essa matriz religiosa que a gente vai quebrar hoje, tá? Que vai contribuir ali para o protocolo de quebra de contratos religiosos também, tá? Então, vamos entender o seguinte, Jesus, ele veio, tá? Como uma frequência que tinha uma missão específica. E aí, vamos voltar um pouquinho ali, dentro do que a gente tem acesso e conhecimento, tá? Se a gente for ler o livro de Urântia, livros da Rometria, outros livros ali, Trigueirinho, enfim, a gente escuta falar muito sobre a estrutura de Micael, né? Que pela tradução ali ficou Miká, que se plasmou, e aí a gente escuta sobre Sananda, Jesus, etc, etc. Independente de, Jesus veio de Miká, que é o Cristo cósmico. Independente disso, gente, todos nós viemos de uma única frequência. Hélio Couto fala, uma única onda, né? Jesus também falava, o Pai. Só que para você entender os ensinamentos de Jesus, você tem que ter conhecimento, isso é fato. Tem que ter um discernimento. Por quê? Porque senão você deturpa os ensinamentos que ele trouxe. Não é que Jesus trouxe uma linguagem religiosa, uma linguagem castradora, uma linguagem com parábolas para nos manter numa frequência dogmática. Jesus, ele trouxe o que trouxe dentro do grau de consciência que pudesse ser compreendido. E aí ainda existe aquele momento, né? Vocês não entenderam nada. Todo esse tempo comigo, vocês não entenderam nada. E acontece muito até hoje, né? Anos e anos e anos e anos, há 10 anos estudando espiritualidade, não entendeu nada. Difícil entender profundamente o que está por trás das coisas. Então, quanto mais eu busco entender sobre a pluralidade de
ensinamentos e informações, mais eu me deparo com um conhecimento único, que foi trazido em épocas diferentes, de formas diferentes, mas que tem uma essência. Se a gente se propuser a compreender a essência, e não o dogma. Tá? Então, Jesus trouxe muitos ensinamentos, e Jesus fazia parte da consciência una. Tem uma frase de Jesus que é o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai senão através de mim. E para nossa mente que pensa, não, mas é só eu e o meu eu superior é o meu Deus. Como que eu vou chegar através de outro ser? Como que outro ser tem essa audácia de dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida? Eu que não vou me conectar com isso. Que é a aversão, né? A aversão que a gente tem. Que é o outro lado que a gente precisa trabalhar. Porque a aversão não te torna mais espiritualizado, mais elevado, mais ascensionado. Ela só te joga para outra polaridade. Você estava numa ingenuidade e foi para a aversão. Pronto. Inverteu a polaridade. O que Jesus queria dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai senão através de mim. O que representa a frequência crística? O amor. A verdade. E não aquela verdade que quer agradar. Não aquela verdade que quer aplausos. Não aquela verdade que quer seguidores fiéis. Aquela verdade que muitas vezes vai trazer caos. Muitas vezes vai trazer revolução. Muitas vezes vai trazer desconforto. Então, a verdade universal é o que é, goste você ou não goste. Queira você que seja diferente ou não, ela é o que é. O único caminho de chegar ao Pai, o que é o Pai? É retornar a essa consciência una, coletiva, que está muito além ainda do nosso eu superior. Nosso eu superior é uma etapa do processo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida não se chega ao Pai senão através de mim. O que ele quis dizer com isso? Que só se chega a essa consciência una, só se retorna a isso, se torna um super co-criador em harmonia, quando a gente, de fato, entra numa frequência profunda de amor incondicional, de verdade, de domínio da energia. Só que o que a gente faz, né? O que é a verdade? A verdade é a minha verdade. A verdade do outro é mentira. O verdadeiro é o caminho, é o meu Deus. O caminho do outro é mentira. E assim se fez, né? As separações, as religiões, isso aqui é mais importante que isso, então orixá é melhor do que mestre ascenso é melhor que orixá, e todas as religiões, uma contra as outras. Hoje em dia a gente não é mais apedrejado, mas é você dar uma opinião na internet que vem 500 cabeças te apedrejar pelos comentários, né? Então, gente, a gente só consegue retornar à fonte quando a gente sair dessas frequências de extrema dualidade, quando a gente sair do conflito. Mas, ao mesmo tempo, trazer a nossa verdade. Então, olhem para vocês mesmos e se perguntem qual é a minha verdade. Se eu não tivesse preocupada em agradar, se eu não tivesse preocupada em me encaixar, em não ser excluída, em não ser rejeitada, eu sustento a minha verdade? Ou eu estou sempre preocupado com o resultado? Resultado que vem através daquilo que eu expresso ou através daquilo que eu faço. Eu sou refém do resultado, a maioria.
Então, eu não vou me expor porque tem gente que sabe mais. Eu não vou falar porque eu posso estar errado. Ou se ninguém me valida quando eu falo, eu saio, eu fujo. Porque eu não consigo lidar. Isso me gera um desconforto tremendo. O não ser escutada, o não ser visto, o não ser validado. Né? Então, só se chega ao Pai através de mim, ou seja, Jesus ele não veio para trazer paz. Jesus ele não veio para falar coisas bonitinhas e passar a mão na cabeça das pessoas. Jesus ele veio para trazer caos, porque estava uma barbárie. Então ele veio para sacudir, ele veio para ensinar, ele veio para despertar as grandes massas. Ele foi rejeitado, foi humilhado, foi rechaçado, foi odiado. Talvez tenha morrido na cruz, talvez não, a gente nunca vai saber, essa que é a verdade. Alguns dizem que sim, outros que não. Mas a verdade é que Jesus não estava preocupado com a morte. Porque ele veio com um propósito. Ele veio com uma missão. E ele sabia que aquela missão e aquele propósito era muito mais importante do que a vida em si, do que ele receber louros pelo que ele fez. Ele veio focado num objetivo. Porque ele sabia que essa vida aqui era apenas uma experiência, essa vida era finita. Então ele vivia bem essa vida, né? Ele veio quebrar regras. Era um grande rebelde. Enquanto os centros religiosos jejuavam, ninguém não falavam com ninguém, não dançavam, não podia fazer isso, aquilo. O que Jesus veio fazer? Quebrar crença. Eu bebo, eu danço, eu dou risada, eu converso com todo mundo. E mesmo assim eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é o quê? Não significa que você não possa viver a matéria. Não significa que você não possa apreciar as coisas. Que você não possa dançar, não possa cantar, não possa ser um idiota, não possa tomar um vinho, não possa. Significa que isso não domina você. Você não precisa disso para ser feliz. Mas se você quiser comer uma boa comida, se você quiser tomar um bom vinho, se você quiser sair para dançar, você não fica se castrando, porque você entende que faz parte da experiência. Você chora, você ri, você também sente a injustiça, você também sente raiva porque você está humano. Nada disso faz com que você seja melhor ou pior do que alguém. Isso te faz humano, te faz viver a experiência. Só que o seu coração, a sua verdade, os seus valores, a forma como você se trata, como você trata os outros, é o seu grande potencial. A coragem que você tem para colocar suas ideias no mundo, para viver da forma que você acredita, é o seu potencial. E Jesus veio trazer isso. Jesus veio trazer que todos aqueles, as prostitutas, os mendigos, importa quem seja, de outras religiões, só existe um único Pai, que é a consciência una, que é a única ONU. E não importa o que você tenha feito, não importa o caminho que você tenha escolhido, às vezes as pessoas escolhem caminhos por dor, medo, por inconsciência, mas importa o seu coração. Importa a pureza do seu coração. Vale muito mais um arrependimento verdadeiro, profundo, uma vontade de mudar verdadeira, profunda, do que você matar 1000 cabritos para fazer um sacrifício para tirar um quadro magístico.
Esse é o poder que cada um de nós tem. Só que é o poder que a gente não usa. Porque a gente foi castrado. E porque a gente validou essa castração. Então a gente está sempre procurando fora. Algo que está no nosso coração. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de areia, essa fé moverá montanhas. Peça e será atendido. Tudo aquilo que você acredita para a sua vida está feito, não importa quando vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas e aí? O que vocês fazem? Vocês se botam para baixo, vocês se diminuem, vocês não acreditam em vocês mesmos. Inclusive, gente, a fuga do trabalho interno. E o que é o trabalho interno? Tudo é uma prática espiritual. Não é só o momento que você senta para meditar, para estudar. É a sua vida de forma consciente como um todo. Não importa, não é para você ser perfeito. Esse não é o foco. Você vai errar. Você vai ter um monte de coisa para trabalhar, mas o que importa é a sua intenção, é a sua vontade genuína, é para onde você está direcionando a sua energia. Então, tudo aquilo que você realmente acreditar que você é capaz. Se você se achar merecedor, você será merecedor. Se você achar que realmente consegue transmutar através da sua energia determinadas coisas, você consegue transmutar. Mas o quanto de fato a gente acredita? O quanto eu me olho no espelho e falo, eu sinto profundamente no meu coração que eu sou capaz. Depois, façam esse exercício. Peguem uma coisa que vocês querem muito na vida de vocês e que parece que está trancado. Se olhem no espelho e sejam honestos. Eu me sinto capaz? Eu acredito que isso é possível verdadeiramente? Ou a minha mente ainda está cheia de enredos? Está cheia de justificativa? Está cheia de distração? Não? Outra frase de Jesus. Aquilo que eu fiz, vocês o farão. E farão ainda melhor. O que isso significa, novamente? Todos temos a capacidade que Jesus teve, que Jesus tinha, que Jesus deixou. Mas o quanto a gente realmente está no momento de fazer as coisas, né? O quanto a gente se coloca nesse lugar de capacidade. Tá? Então, o que acontece? Jesus não é diferente, melhor ou pior do que ninguém, e ele não se colocou nesse lugar. Ele precisou assumir uma posição como filho do Criador, como Messias, como mestre, como caminho, verdade e vida, porque essa era a crença da época. Mas através de acessar as pessoas através disso, ele buscou ensinar a essência das coisas por meio das frases e parábolas. Para que as pessoas pudessem despertar, pudessem se perdoar, pudessem perdoar uns aos outros, pudessem acreditar mais em si mesmas. E aí ele se usava como um foco, como um exemplo, como uma inspiração. Você pode fazer a mesma coisa que eu faço. Por isso que ele se colocava nesse lugar, né? Só existe ascensão através de mim. Mas a verdade o que ele queria dizer é que a ascensão é através da frequência crística, do amor universal, da harmonia, da verdade. E a verdade nem sempre é fácil de lidar, às vezes ela é sombria, sim. E cabe a nós transpor isso, escolher isso. Tá? Então, Jesus, assim como qualquer um daqui de vocês, ele veio, partiu dessa consciência una,
também passou pelo processo de individualização a partir dessa consciência. Não importa, gente. Entendam, não importa qual filho paradisíaco era, aonde que estava localizado no logos estelar a supramônada, qual é a consciência acima que fala, criadora do universo? Bullshit. Não importa. Jesus, ele descendeu da mesma estrutura que cada um de nós. E se trabalhou, se individualizou até chegar no corpo físico. Jesus passou fome, Jesus teve medo, Jesus teve raiva, Jesus viveu toda a experiência como qualquer um de nós vive. Qual que é a diferença aí? Jesus veio com uma missão específica, ele foi programado, ele foi criado enquanto consciência para um trabalho específico, que era despertar grandes massas. Então, ele veio já com essa antena aberta, plugada, para que ele pudesse estar com a consciência aberta aqui e ele pudesse trazer esse despertar. E ele o realizou muito bem. Tanto é que ele é lembrado até hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois. Tá? Qual que é a diferença disso para outras pessoas? Ele não se corrompeu, gente. Porque ele poderia ter se corrompido, ele poderia ter vindo para cá e com todo o poder que ele tinha, ele poderia ter escolhido se seduzir pelo poder. Dominar as massas, virar o rei, ou ser bem adorado lá pelos líderes religiosos ou pelos líderes militares, ou fazer o que o povo queria que ele fizesse, né? Criasse um império para acabar com Roma e tomasse a terra de Israel de volta. Ele poderia ter feito vários caminhos ali, mas o que ele escolheu? Ele abdicou. Jesus era peregrino, não tinha casa, às vezes não tinha nem o que comer. Ele abdicou de tudo isso, em prol daquilo que ele veio realizar. Ele não se corrompeu. Mesmo quando ele foi rejeitado, mesmo quando ele foi humilhado, rechaçado, odiado, criou inimigos, mesmo quando ele tinha risco de morte, de ser preso, ele não se corrompeu. Ele fez o que ele se propôs a fazer. E assim foi nos outros mundos que ele esteve, né? Então, para nós é Jesus Cristo. Mas lá em Toliman, Alfa Centauro, é Ashtar Shem. Em Pleiades, em Vega, Lira, é Amélios. Em Sírios, é Sananda. Então, ele teve nomes diferentes e ele esteve, a missão crística, ela esteve permeando em vários planetas, dentro da zona neutra de quarentena, em várias outras estrelas. Justamente para quê? Quando a consciência cósmica se observou e experienciou, todos aqueles que vinham dela tinham livre-arbítrio. Só que experiências duais podem ter fins duais. Então, cada um fez aquilo que quis fazer. E aí esses projetos começaram a dar errado e aí manda um ser para despertar, para acordar essa gente. Né? Então, assim foi feito aqui na Terra, como Jesus, em outros sistemas. Assim foi feito. Só que o índice de dualidade ele era tamanho. Quando Jesus ele começou a pregar, começou a trazer a palavra, a consciência, enfim, ele gerou muito desconforto, né? Nos líderes religiosos, nos líderes militares. Então, o que acontece, gente? Existem apócrifos que falam que ele não teria sido crucificado e que isso é uma figura de linguagem para que se entenda
né, o povo, que ele veio para resgatar os pecados, que ele morreu para resgatar os pecados, enfim. Outros registros falam que alguém tomou o lugar dele na cruz, e outros registros falam que ele foi crucificado de fato. Isso importa? Fez. Mas vamos entender o que aconteceu depois disso, né? Vamos supor que foi criado, de fato, uma crucificação, seja ela verdadeira, figura de linguagem ou fictícia. Por quem que isso foi criado? Pelos líderes militares e religiosos da época. Né? E quem que estava no comando na época? Roma. Então, a gente pensa um pouquinho, aonde que fica o Vaticano hoje? Nas imediações. É um país independente, obviamente, né? Com 800 pessoas, 800 habitantes de população, mas é nas imediações de Roma. Né? Qual que é a religião universal que se tornou? É a religião de Roma, o cristianismo, o catolicismo. Quantas pessoas, quantos povos foram dizimados em nome de Jesus? Então, hoje a gente diria que foi uma grande jogada de marketing. Né? Jesus veio, Jesus uniu e acessou muitos povos, Jesus se tornou uma figura notável. E aí, o que fizeram? Deram um jeito de silenciar Jesus. E aí, depois, para usar o nome dele, porque afinal ele tinha ganhado a popularidade entre todos os povos, para criar uma pseudo-nova religião. Então, no século I, depois de Jesus Cristo, foi criado o cristianismo. No século III, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Que coisa estranha, né? Se o Império Romano e os líderes religiosos silenciaram Jesus, possivelmente o crucificaram, como que eles iriam seguir os ensinamentos de Jesus? Como que uma religião ia ser fundada em nome de Jesus e ia se tornar a religião oficial daquele império? Estranho, né? Uma historinha bem mal contada. Só que usaram o nome de Jesus e todo o impacto que ele gerou, para quê? Bom, já que ele teve aí um grande sucesso com seus fiéis, a gente vai usar isso. Vai pegar os apócrifos, vai reescrever, conforme a gente quer que eles sejam entendidos. Vai tornar isso um livro oficial. E a história ainda diz que o catolicismo foi fundado porque Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, assumiu como primeiro papa dentro do Império Romano. Que sentido isso tem, né? E aí o catolicismo ele se criou. E aí o que acontece? Todos aqueles fiéis que não tinham conhecimento, mas que tinham adoração, devoção a Jesus, acreditaram nessa historinha. E começou a se doutrinar toda aquela massa. Vocês acham realmente que Jesus está na igreja? Nesses centros todos? Que Jesus veio para fundar uma igreja? Jesus era peregrino, gente. Jesus disse para cada um dos seus discípulos: eu estou dentro de vocês. Aonde vocês forem, eu estarei com vocês. Jesus não tinha casa, então ele não precisava de igreja. Mas se criou a igreja para o quê, né? Para ter um ser que fosse um enviado, um ser humano que fosse o enviado de Deus, que trouxesse a palavra, que curasse os pecados, que você confessasse e estava curado, e que somente naquele lugar se teria
a absolvição, contato com Jesus, contato com Deus. Se criou o dízimo da igreja para continuar recolhendo os impostos de Roma. E se criou carnificinas atrás de carnificinas, em povos atrás de povos, em nome de Jesus. Então, se a gente pudesse dizer, né, Jesus deve ter se revirado no túmulo com tudo que ele fez e tudo que fizeram a partir daquilo que ele veio fazer. E aí, gente, ele sabia que isso ia acontecer? Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque ele mesmo dizia, eu não vim criar paz, eu vim criar revolução. E mesmo assim ele fez. Mesmo os ensinamentos sendo usados e deturpados, alguns ele conseguiu despertar, alguns ele conseguiu que realmente, de grupos em grupos, levassem o ensinamento verdadeiro, e ele sabia que o processo ia ser longo e lento. E que iam usar o nome dele para fazer muitas atrocidades. Mas ele veio fazer o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque você não tem controle do resultado. Vão usar aquilo que você fala, principalmente se você é uma pessoa de influência, para o que quiserem, especialmente depois que você não estiver mais aqui. Para se beneficiarem, para ganharem poder em cima de você. Para manipular. E aí, se Jesus estivesse se sentindo culpado, com medo, então eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, porque olha o que vão fazer com aquilo que eu vou trazer. Meu trabalho não vai ter valido de nada. E não é assim que funciona, gente. Por isso que a gente tem que parar de ser cagado. A gente tem medo de tomar ações na nossa vida porque a gente acha que vai errar. Que aquilo pode ter um resultado, às vezes, que a gente não esperava. Não vai ter o resultado que a gente espera. E esse não é o objetivo. Só que enquanto você estiver focado no resultado, você é refém do resultado. Quando você faz as coisas com seu coração puro, com a sua verdade, sem se preocupar com o resultado, mesmo que seja um ser, mesmo que seja 0,1% de transformação, de movimento, já valeu a pena. E mesmo que não tenha movimento nenhum, que tudo seja deturpado, você seguiu a sua verdade. Entende? Então a gente ficou com isso na nossa memória, né? E aqueles que começaram a despertar, muitos de vocês aqui, e que desde cedo se achavam estranhos dentro da igreja, dentro dos conceitos religiosos, e aí descobriram, quando começaram a despertar, que isso tinha conexão com a Anunnaki, com o reptiliano, com o Draco, sei lá o quê. Aí vocês criaram uma versão absurda e acabaram se afastando também dessa frequência crística. Porque, de alguma forma, vocês ativaram dentro de vocês ainda o conflito. Isso é muito ruim, eu preciso lutar contra isso. Jesus não veio para lutar com ninguém. Todos eles esperavam que ele viesse num cavalo branco, com as suas espadas, com seu exército, e decapitasse os romanos para instituir um novo império. E ele não fez isso. Ele não veio para entrar em conflito. Ele, sim, sentiu a injustiça, sentiu raiva com os líderes religiosos que deveriam realmente ajudar e estavam ali só para se beneficiar, para pegar o conhecimento e usar em benefício de si próprio. Enquanto todos os outros estavam ali passando fome, passando necessidade, eram impuros e só eles eram os ungidos de Deus. Ele ficou pé da vida com tudo isso. Mas ele não veio para criar guerras. Ele veio para despertar. E para guiar aqueles que queriam escutar ele. E não os que não queriam escutar. Então, ativar a frequência crística e, de fato, fazer as pazes com o Cristo interno, que não é só Jesus, mas sim, Jesus é um campo. Quem assistiu a última live que eu fiz lá com o Rodrigo? Dos códigos, né?
Isso é o que eu já venho falando para vocês há tempo. E aí mais pessoas souberam ali. Tudo que a gente se conecta a nível de hierarquia espiritual é uma frequência, é um arquétipo. E Jesus veio trazer esse arquétipo em todos os mundos de frequência crística. Então, quando a gente se conecta com Jesus, a gente vai se conectar com essa frequência da verdade, do caminho, do amor, da coragem, da cura. Que, de novo, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, é um caminho, gente, que faz com que a gente realmente acesse esse potencial. Por que eu falei para vocês, né? Vocês estavam choramingando lá no grupo. Calma, a próxima aula vai ajudar vocês na confiança, na autoconfiança. Porque passar a se conectar com os ensinamentos de Jesus, fazer as pazes com a frequência crística, é realmente ativar essa frequência dentro de vocês. Essa frequência de coragem, de cocriação, esse campo de energia que Jesus veio deixar. Mas, Vicky, como que eu vou saber se eu não estou me conectando com o negócio manipulado ali? Como que eu vou saber se eu de fato estou me conectando com Jesus? O algoritmo, o código, ele é neutro. Eu uso o campo através da minha intenção como co-criador para fazer aquilo que eu quero através daquele campo. No momento que eu não uso o campo de forma pura, eu pego aquele arquétipo negativo. Todos aqueles que entram na frequência daquele arquétipo negativo vão se conectar com essa dualidade. Mas todos aqueles que se conectarem com o campo e ativarem a frequência do arquétipo de ascensão, naturalmente vão se conectar com essa realidade. Então, como que eu sei se eu estou me conectando de verdade, genuíno, ou se é um holograma, se é uma manipulação? Através da minha intenção. Se eu quiser utilizar o nome de Jesus, como muitos utilizaram, para ter poder, para ter fama, para conseguir poderes milagrosos, para conseguir seguidores, para conseguir aplausos, para manipular, ou para achar que eu vou ser salvo por alguém, porque Jesus disse, eu não vim salvar ninguém. Eu vim libertar vocês. Eu vim acordar vocês. Então, se eu entro nessa outra frequência, eu coloco meu poder pessoal na mão do campo crístico, eu coloco, e não como um amigo, não como um parceiro, não como uma inspiração, uma energia, um campo na minha jornada, aí eu vou acabar me conectando com uma estrutura de uma dualidade. Agora, se eu começo a ativar essa frequência crítica, e aí por meio daquilo que mais próximo a gente tem aqui, Jesus, que veio trazer essa frequência, se eu faço as pazes com essa frequência e começo a pedir no meu dia a dia, no meu ancoramento, nos meus trabalhos, que essa frequência seja ativada através de mim, e que eu possa seguir a verdade genuína que Jesus veio trazer, que vai desagradar, muitas vezes, que vai tirar da zona de conforto, muitas vezes, e que vai mostrar para a gente todos os lados sombrios que a gente tem. Porque para purificar, a gente tem que olhar para as sombras. De reconhecer que, às vezes, a gente também não é a flor que se cheire. A gente também fez coisas que não foram legais. Mas que com o arrependimento verdadeiro e a intenção de que eu escolho hoje não fazer mais isso, eu consigo modificar aquele campo. Então, os próximos dias, essa aula de hoje, essa meditação de hoje, é para vocês abrirem a conexão com essa frequência, primeiro, para limpar todas essas matrizes que vocês têm de enganação da igreja, dos dogmas, etc. E, gente, não quer dizer que todo mundo, padre, todo mundo da igreja, são pessoas que manipulam e são pessoas ruins. Às vezes são só pessoas inconscientes.
Às vezes são pessoas que têm um bom coração, que querem ajudar, só que estão aprisionados dentro de um sistema religioso que não conseguem enxergar o divino dentro de si, que acreditam que precisam desse fora para se sentir merecedores. E esse não é o campo de Jesus. O campo de Jesus é o que vai mostrar para vocês a dualidade que vocês ainda têm, o conflito, a sombra que ainda está dentro de vocês, mas que vai, se vocês realmente se proporem a isso, mostrar o caminho para a ascensão, o caminho para a libertação, o caminho para desenvolver esse Cristo interno. Então, a gente entra num outro arquétipo de consciência, num outro campo de energia. Um campo de verdade, um campo de amor, um campo de aceitação, um campo de não ego, um campo de não vitimismo, um campo de coragem. Tá? E aí, para finalizar, antes da gente ir para a meditação, eu trouxe, já falei várias frases, mas eu trouxe algumas frases de Jesus que me tocam profundamente e que eu resolvi compartilhar com vocês. Eu vou ler, que eu também não sei tudo de cor, né? Então, ele separou, dentro dos escritos dele, alguns grupos que ele dizia que são grupos que as pessoas muitas vezes se identificam e que são grupos que conectam a esse processo ascensional, né? E ele disse o seguinte: bem-aventurados os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, pois estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que forem insultados, perseguidos ou caluniados por minha causa. Alegre-se e regozije-se. Eu não sei falar essa palavra. Regozijem-se. Gente, pois grande é a sua recompensa nos céus. Misericórdia é o que eu quero para vocês e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo os será acrescentado. Vós sois a luz do mundo. Brilhem também a vossa luz sobre os homens, para que vejam as suas boas obras. Então, gente, existe um grande potencial, né? Em cada um de nós. E eu realmente fico triste em ver vocês se diminuindo. Em ver vocês desacreditando de vocês. Em ver vocês sofrendo. Porque essa não é a verdade. Vocês podem muito mais do que vocês acreditam. Acreditem mais em vocês. Acessem esse amor que existe dentro de vocês.
Porque quando eu tive algumas oportunidades de me conectar profundamente com o campo de Jesus. E eu não sei se algum de vocês já teve essa oportunidade ou já se abriu para isso, mas é uma energia que traz uma potência tão forte que parece que todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente já viveu nessas últimas eras, vai embora. Que é realmente encoberto de todo esse amor. E esse amor, ele é capaz de curar tudo. Qualquer coisa. Mas a gente precisa se abrir para esse amor. Quanto medo a gente tem desse amor? Quanto medo a gente tem de sentir esse amor? De se entregar para esse amor? De se perder nesse amor? Então, meu povo, falei que essa aula era um desafio para mim, né? Porque eu me segurei o tempo todo para não chorar, porque para mim é essa energia. É essa energia que realmente traz um campo de libertação do sofrimento. Mas não é uma energia fora. É um potencial dentro. E cada um de vocês que pode despertar isso, primeiro em si, porque eu sei o quanto é difícil a gente se amar. Quando tem uma voz na nossa mente que fala que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor, que a gente não consegue, que a gente não é digno. Então, o primeiro caminho é que a gente possa, sim, se enxergar nesse amor, nesse merecimento, nessa dignidade. E que depois a gente possa, independente da escolha que a gente fizer, por onde a gente passar, ler, ser essa luz. Porque eu não consigo ter compaixão pelo outro se eu não tenho compaixão por mim. E a compaixão não significa eu me diminuir, muito pelo contrário. É eu acessar toda essa luz que existe em mim. Tá buena? Já choraram junto comigo, né? Aguenta coração. Sabe que quando eu estive na Índia, eu comentei com vocês que eu fui num lugar que supostamente Jesus tinha meditado, né? Que é uma caverna. E a gente teve a bênção de essa caverna estar completamente vazia quando a gente foi. Só estávamos eu e o Diego lá. E a gente meditou lá dentro, né? E eu não conseguia tipo, parar de chorar um minuto. Que era uma energia tão forte, tão forte. E eu pude escutar uma voz, né, dizendo dentro de mim assim: eu tô aqui, mas eu tô em qualquer lugar. Eu tô lá no meio da bagunça, onde tem caos. Eu tô lá no topo da montanha, onde tem paz. Eu tô em qualquer lugar. Você não precisa só vir aqui para sentir o meu campo. E é de fato aquela energia que nos dá força, né? Força para seguir nos desafios da vida, porque a gente sabe o quanto muitas vezes é desafiador viver nesse sistema. Então, que os próximos dias vocês possam acessar mais esse campo. Se isso fizer sentido para vocês, às vezes não vai fazer sentido nesse momento. Cada um tem um processo. Não é só através de Jesus Cristo que se ascensiona, né? Jesus Cristo é um campo, mas é através do nosso coração que a gente acessa níveis mais elevados de consciência. E esse também não é o objetivo, gente.
O objetivo não é o resultado, é o caminho. Tá? Então, meu povo, vamos ver aqui que vocês mandaram um monte de coisa e depois vamos para a nossa meditação. Que mais? Para quem falou dos hábitos ali, eu ainda não divulguei, mas eu depois eu vou mandar o link para vocês. Eu criei um PDF de algumas dicas, algumas orientações de criar uma rotina mais elevada. PDF com uma meditaçãozinha de ancoramento, um vídeo explicativo, que eu vou disponibilizar gratuitamente para as pessoas que quiserem começar, às vezes, porque às vezes a gente quer ter uma rotina que eu chamo de rotina ascensional, mas a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, nesse PDF eu trago algumas orientações ali, eu vou mandar o link para vocês depois, quem quiser baixar, enfim. Já traz um direcionamento de pequenos hábitos que a gente pode ir fazendo para trazer mais essa harmonia para o nosso dia a dia. Mas lembrando que, assim, não adianta a gente querer mudar do dia para a noite e fazer 1000 coisas, tá? É uma coisinha de cada vez. O hábito, ele se constrói. E ele também se perde se a gente não alimenta ele. Só que o principal que eu quero passar para vocês, não foquem no resultado. Não foquem no resultado, desapeguem do resultado. Porque o resultado, ele aprisiona vocês. No momento que vocês botam o foco em o que eu vou conseguir com isso, essa já é uma intenção corrupta. Eu vou fazer, porque eu confio no processo. E o resultado vai ser natural à medida que eu vou fazendo. Curtam o caminho, isso aí. Que mais? Quase virei freira, Rita, olha aí. Que história aí, Rita? Eu penso que são caminhos diferentes e todos convergem ao Pai com nomes diferentes e culturas diferentes. Gente, é basicamente isso, né? Na verdade, a gente criou essa separação por cultura e religião, mas no fim das contas, todas elas têm o mesmo propósito. Ou elas vão te aprisionar, porque você está indo para o lugar de buscar uma muleta, um salvador, você não acredita em você, ou elas vão te libertar, porque elas vão te impulsionar para que você acesse essa consciência, né? Não, Saint Germain assim, não é que é outro ser, todos viemos da mesma consciência uma, mas a estrutura monádica, desde onde eu sei, de Saint Germain, é distinta da estrutura de Jesus, tá? Sempre penso em desistir, me vem a frase de uma oração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí. Confiança, né? Desde criança, eu tinha muito medo. Meu pai me ensinou antes de dormir: a luz branca de Jesus me ilumina e nada de mal vai me acontecer. Ótimo. E penso também, porque eu sou merecedor, se tem outras pessoas bem próximas a mim sofrendo para que eu tenha essa vida. Não entendi. Porque eu sou merecedor, se tem. Ah, entendi. Porque eu sou merecedor, se tem outras pessoas bem próximas a mim sofrendo para que eu tenha essa vida. Isso é uma crença, gente. O sofrimento é uma crença que a gente alimentou, né? A dor, ela é inevitável. A fome, às vezes, ela é inevitável. Mas como eu escolho enxergar isso, vai mudar tudo. Só que a gente foi alimentado, induzido a enxergar isso tudo como uma dor e um sofrimento, né? A morte como um sofrimento. E no momento que a gente muda essa lente, a gente começa a alimentar uma verdade que está mais harmônica, né? Então eu não preciso sofrer. E se tudo é em abundância, se todos temos direito e somos capazes, tudo está disponível para todos. Mas o quanto eu realmente acredito nisso?
né? E tudo está disponível para todos. Aí eu fico me limitando, tá? Às vezes nem todo mundo está disposto a acordar, despertar, gente. E isso vai acontecer muito. Inclusive, não é porque vocês estão aqui ou porque as pessoas estão buscando a espiritualidade que elas realmente querem despertar. Muitas vezes, cada um vai entender da sua forma, de acordo com o seu grau de consciências, e busca a espiritualidade como uma fuga. Porque dizem que é o caminho, mas de fato eu quero fazer o caminho ou eu quero só uma palavra bonita? Não. Então nem todo mundo vai deixar de sofrer, e isso faz parte. E também é uma escolha, que hoje pode não parecer, mas que talvez em algum momento despertem, né? Eu fui ao bairro copto no Egito, visitei a igreja que tem a gruta onde ele esteve. Foi muito intenso, eu senti como se fosse um vento no meu coração, energia forte. Legal. Meia série The Chosen, me aproximei mais. A série The Chosen é uma das únicas que reflete, em grande maioria, de fato, o caminho de Jesus. Tá? Vale muito a pena assistir. Assim. Tem ali algumas exceções, porque eles também acredito que não puderam fugir muito, né? Da Bíblia, da ideia de Roma, enfim, da crucificação, etc., né? Então, não puderam fugir muito do que é aceito, mas eles buscaram trazer a essência ali, tá? Curtam o caminho, alguns buscam na crença de mais prosperidade, alguns buscam na crença de mais prosperidade. Gente, é o aprisionamento que a gente tem, né? Porque, vejam, se a gente... Primeiro, a gente busca mais prosperidade porque a gente tem medo de não ter, né? Medo de faltar, medo de passar trabalho, da escassez. É um nível de consciência. Só que se a gente eleva o nosso nível de consciência de entender que nada falta e que sim, eu posso ter abundância, eu não fico com o foco de ter prosperidade. O meu foco, ele vai em que eu sou co-criador, e o co-criador, ele pode co-criar qualquer coisa. Jesus não co-criava pão, peixe, um monte de coisa. Então, ele não estava preocupado com ter dinheiro, ter bens, ter coisas. Ele sabia que ele podia co-criar qualquer coisa, se isso fosse do desejo dele. Né? Eu assisto na Prime, tá? Assisti na Prime, na verdade. Não sei se tem na Netflix, mas o pessoal está dizendo que tem. Yogananda, nesse século passado, a gente teve Jesus Cristo, Chico Xavier, né? Só que o que acontece? Os grandes avatares, eles continuam vindo, só que são em momentos pontuais, tá? E são com formas de mensagens diferentes conforme o nível nível atual que está o planeta, tá? Então, sim, Yogananda foi uma grande frequência crística que veio, assim como Chico Xavier. Há relatos e apócrifos que falam que a frequência crística de Jesus ainda virá para o planeta antes que aconteça uma grande finalização pelos engenheiros, né? Mas hoje o que eu percebo, tá, Levi, pessoal? Que, principalmente pelo que a gente tem de informação, depois que a gente teve ali a grande convergência harmônica, várias pessoas começaram, dentro de pequenos grupos, a trazer a consciência crística, a trazer a informação de forma gradual, tá? Então, a gente tem hoje muito, tanto que a gente tem um boom de espiritualidade, né? Hoje a gente tem muito mais gente falando, acessando, enfim. Então, a gente tem muito mais abertura e acesso, não se trata mais de uma pessoa que vai fazer uma grande revolução. Hoje a gente tem várias pessoas em grupos espalhando isso, como se fossem a ideia dos apóstolos, tá? O grande problema é que essas pessoas, muitas vezes, por elas não terem a consciência tão aberta,
quanto Jesus tinha, ou enfim, né, outros avatares que vieram com essa missão específica, elas se perdem facilmente. Então, pessoas que eram realmente para, através de pequenos grupos espalhados ao redor do planeta, trazerem esse despertar das massas ao nível de alcance que eles tinham, eles se perdem em um momento do planeta em que está tudo muito acelerado. Então, é ter seguidores, é ter fiéis, é ter adoradores, é ter dinheiro, é ter poder, é ter ostentação, é quem canaliza o fulano mais fodástico que existe. Então, essas pessoas, muitas vezes, que poderiam ser um foco de muita transformação, elas se corromperam com o processo. E se perderam, né? Outras pessoas que vieram com esse foco continuam tendo esse foco, só que se densificaram bastante com a dualidade. E, às vezes, na sua fala, trazem um peso que ao invés de auxiliar, às vezes, mais traz medo, entende? Por quê? Porque é complexo estar aqui. É complexo a gente viver nesse meio e ver as injustiças e ver tudo acontecendo, né? Então, não é que não vieram mais. O último que a gente tem registro mesmo é Chico Xavier. Porém, a proposta, principalmente depois da Convergência Harmônica de 1983, é que tivessem pequenos grupos ao redor do planeta com mais pessoas disseminando, como uma forma de tentar despertar mais, porque senão fica uma coisa assim, Jesus lá nos judeus, Chico aqui no Brasil, o outro lá, e aí ainda se cria muita rixa, né? Porque se associa Jesus ao catolicismo, Yogananda à religião hindu lá, né? Chico ao espiritismo, e esse não é mais o projeto atual, não é a gente associar os avatares a religiões, e sim a espiritualidade livre, né? E a gente está tendo muitas mudanças também, né? Aquilo que eu falei para vocês, existe várias influências, né? A frequência Schumann, as explosões solares com a inversão das placas, mas existe também em todos esses lugares, pontos geopáticos que está acontecendo muito desastre ambiental, muitas questões de devas que foram se compensando depois de muita densidade e que entraram em colapso, né? Então, é basicamente isso, respondendo a tua pergunta. Agora, tem mudado, nesse último século, um pouco a maneira de trazer a informação, tá? E aí eu acho que eles estão fazendo, pelo meu ponto de vista, eles estão fazendo um teste. Vamos ver se assim melhora o negócio, né? Se a gente consegue elevar mais as populações. Só que aí acaba que muita gente está se perdendo no processo, né? E sabe por que vem esse se perder? É justamente porque as pessoas não entenderam nada. Porque elas ainda acham que o processo é para fora. Então elas vendem uma espiritualidade marqueteira, né? Comercial. E não entendem que, independente de quantas pessoas elas acessarem, elas precisam primeiro fazer o processo interno, e o resto é um transbordar. Senão não vai rolar, né? Então, ame essa vida e perderá ela. Então, as pessoas estão muito fixadas ali nesse processo de fama, principalmente dentro do Instagram, quando se valoriza o outro pelo número de seguidores que tem. E aí estão se perdendo do realmente foco que é isso, né? E faz parte. Cada um tem o seu processo, tá? Bom, gente, vamos para a meditação, senão a gente vai ficar até... Sei que todo mundo estava com saudade, eu também estava com saudade de vocês, mas senão a gente vai ficar até de noite aqui. Tem canalizadores com conteúdo riquíssimo, mas com esse medo incutido, entendo, porque estão no corpo físico. Às vezes as pessoas acabam elas mesmas entrando decorrente de questões emocionais, tá? Eu vejo. A maioria das pessoas que acabam trazendo, você não tem como trazer algo que você não tem dentro de você, né? Então, se você traz na sua fala um peso,
você também tem questões emocionais ali que estão pesando aquele processo, né? Então, acaba acontecendo isso, tá? Só que a gente tem que aprender a enxergar além das aparências, porque às vezes existem pessoas que têm um discurso muito bonito e a gente se seduz por isso e, na verdade, não consegue enxergar o coração da pessoa, a motivação por trás, né? Então, tem pessoas que às vezes têm discursos mais rebeldes, assim, mas têm um coração muito bom e a gente consegue enxergar isso, né? Na intenção que tem por trás. Por isso, o nosso maior desafio é. Tem uma frase que eu acho que é de Buda, que ele fala assim: se você vir Buda no seu caminho dos bardos ali, mate-o. Se você vir Jesus no caminho dos bardos, mate-o. Por quê? Porque isso é tudo projeção. Né? O foco não é você ver um ser iluminado que veio te resgatar. O foco é você seguir o seu coração. E aí você vai chegar no lugar onde você tem que chegar, não importa qual seja. Né? Então, é um treinamento ali dentro do budismo, a passagem dos bardos, quando Buda ele se depara com os Budas irados, os monstros, os deuses, enfim, tudo tenta seduzir ele, e ele não se seduz por nada, né? E aí ele alcança a iluminação, tá? Então, todos esses são campos, mas não importa quem vocês vejam nas meditações, uma das meditações que tem muito ali no Kriya Yoga é realmente você que é a Shuddhi, né, que é desapega, desapega, desapega. É você treinar a sua mente para desapegar. Para você, porque a sua mente vai trazer imagens, vai trazer informações, vai trazer conversas, vai trazer seres. Mate todos. Dissolva todos, desapegue de todos. E aí, se você faz isso em vida, o seu processo depois é muito mais fácil, né? Então, gente, vamos meditar. Então, podem fechar os olhos. Sentar em uma posição confortável, quem quiser deitar também, fica à vontade. Iniciem alguns ciclos de respirações profundas, com o objetivo de relaxar o corpo, se abrir, abrir o coração, estar receptivo. E trazer essa frequência de leveza, de calma, de amorosidade para o coração. Cada inspiração e expiração vão se conectando mais com o vosso cardíaco, com o vosso corpo físico, com o planeta. Visualizem ao seu redor uma geometria sagrada, aquela que vocês intuírem na forma e na cor que vocês intuírem. Visualizem ao vosso redor um tubo de luz que conecta vocês do centro da Terra ao centro da consciência superior. Chamem vossas equipes espirituais para estarem com vocês. E plasma agora, através da consciência crística, através de Jesus, um grande tubo de luz
que unirá toda essa egrégora, seres físicos e não físicos, em comunhão, em coletivo, em purificação, em amor, em um campo sustentado, amparado e ativado pela frequência de Jesus. Respirem profundamente. Abrimos agora esse campo de meditação. Solicitamos a presença de Arcanjo Miguel, de toda a sua sustentação ao redor desse campo de energia, de toda a sua proteção divina, do seu manto azul, que se plasma agora em cada um e ao redor desse campo e dessa frequência. Da luz dourada que vem do centro do universo, em comunhão com a consciência crística, e que permeia o tubo eletrônico individual e coletivo. Se visualizem agora banhados dessa luz dourada. E respirem no cardíaco. Fazendo um fluxo entre cardíaco e pineal. Inspirem no cardíaco, levem o fluxo de energia subindo e soltem pelo coronário. Inspirem no cardíaco, levem esse fluxo de energia subindo aos chakras superiores e liberem pelo coronário. Nos abrimos agora para a conexão com o campo de Mika, de Sananda, de Jesus. Solicitamos agora, através dessa ativação, dessa meditação, desse protocolo, a vossa presença na casa de cada um que está realizando esse trabalho. No coração de cada um que está conectado a esse trabalho.
na consciência de cada um que está conectado a esse trabalho, como uma grande consciência una, dentro desse coletivo que se une para ativar a frequência crística. Intencionem agora no campo vossa abertura e ativação da frequência crística em vosso cardíaco, ativando vossa chama trina, e através do sentir e da consciência de cada um, deem abertura para que essa frequência crística atue no campo de vocês. Para que essa frequência de Jesus permeie cada parte do ser, cada célula, molécula, átomo, cada tecido, órgão, vísceras, ossos, músculos, corrente sanguínea. Peçam através da intenção e do coração de vocês que a frequência de Mestre Jesus ilumine vosso cardíaco e vossa consciência. Ilumine vossa casa e vossas relações. Ilumine vosso caminho e vossa direção. Peçam que os ensinamentos de Mestre Jesus sejam plasmados em você, que você possa compreender a essência de seus ensinamentos, que você possa
trilhar um caminho de ascensão, de purificação, de libertação de verdade, através da energia de Jesus, do campo de Jesus e dos seus ensinamentos. Que você possa dissolver, dissolver, dissolver as suas culpas, os seus medos, os seus arrependimentos, as suas dores. Que através do campo de Jesus você possa dissolver os dogmas e as crenças que foram implantadas no seu ser e que foram reverberando geração após geração. Estenda essa frequência luminosa nessa luz dourada, nessa luz de Cristo, para todos aqueles que você ama e que podem se beneficiar desse campo de energia de acordo com a abertura de cada um. Peça para que o campo de Jesus traga coragem para que você possa escolher conscientemente viver em verdade, para que você possa se libertar de todos os aprisionamentos que ainda te dominam, que ainda te controlam. Peça que o campo de Jesus Cristo te ensine a você se amar mais, a você acessar o divino dentro de você, a você acreditar mais em você e a você se enxergar como um verdadeiro milagre da existência. Através do campo de Jesus Cristo, que você possa se libertar do sofrimento que ainda reside no seu coração, na sua memória genética ou na sua mente. Que você possa escolher trilhar um caminho de amor. E que você possa lidar com todo e qualquer desafio que você tem, através da confiança de que você é capaz de transpor. Peça que o campo de Jesus Cristo te ensine a desapegar, a soltar tudo aquilo que não te corresponde mais e tudo aquilo que não corresponderá para a sua nova jornada. Peça para que Jesus Cristo ative dentro de você a confiança, para que você possa escutar a sua voz, que sussurra
no seu coração, para que você tenha coragem de seguir essa voz, apesar dos seus medos. Pois Jesus vem para te mostrar que você não precisa mais ter medo. Jesus vem todas as vezes que você chamá-lo pelo seu nome, para caminhar ao seu lado, para segurar a tua mão, para te dizer que você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser verdadeiro. Respire no cardíaco e através dessa abertura que você deu, a partir da sua intenção, a partir da sua vontade, do que você se permite nesse momento. Desapegue da expectativa e do resultado e se abra simplesmente para ser. Para permitir que o divino, a consciência maior que habita em você, mostre o caminho, mesmo que esse caminho não seja o que a sua mente ou o que o seu ego quer. Se sintam abraçados por esse campo de Jesus. Sintam o cardíaco de você se expandindo, e se expandindo, e se expandindo, infinitamente. E amem. Amem como Jesus os ama. Como Jesus os amou e continuará, através da frequência crística, os amando eternamente. Pois cada um de vocês são a consciência crística em ação. Cada um de vocês é também um Cristo em experiência em vida. Cada um de vocês faz parte de Jesus e tem o merecimento de andar lado a lado com o Mestre. Amem e perdoem. Amem e perdoem. Amem e perdoem. E à medida do amar e do perdoar, os caminhos vão ficando mais livres para aqueles que escolhem caminhar. Projetem vossa consciência ao alto, em direção ao vosso eu. E funda a vossa consciência superior com a vossa consciência inferior, como uma só.
Funda a sua consciência una com a consciência de Gaia, como uma só, com todos os delas. Funda a sua consciência una com a consciência do Mestre Jesus, de Mãe Maria, de Maria Madalena e de todos aqueles que vieram ensinar o caminho verdadeiro de retorno para casa. Por um instante, mesmo que seja muito rápido, solte e se permita sentir uma centelha dessa integração. Se permita sentir uma centelha dessa parte que você é do todo. E se permita enxergar esse todo dentro do microcosmo que habita em você. Uma gratidão imensa a todos os mestres que trilharam o caminho, que trouxeram o despertar. Uma gratidão imensa ao seu próprio coração por escolher escutar, por relembrar quem você realmente é, um mestre em experiência. Uma gratidão imensa às equipes, às egrégoras, ao eu sou. A frequência búdica crística. Coloquem a intenção nesse campo para que vocês possam, a partir de agora, mesmo que vocês não saibam como, que vocês possam se abrir para serem cada dia mais conscientes, cada dia mais compassivos, cada dia mais misericordiosos, até que vocês cheguem e alcancem novamente a consciência maior divina e acessem o seu caminho interno de autorrealização.
que a verdade, a luz e a vida estejam junto de vocês. Respirem profundamente. Visualizem vosso corpo todo em pura luz. Eu finalizo essa conexão na minha energia como um canal e entrego para as equipes de luz, para Jesus Cristo e para todas as egrégoras que estão conectadas em prol dessa elevação. Selo na frequência, na vibração de um Cristo, um Cristo, um Cristo, um Mika, um Mita, um Mika, um Sananda, um Sananda, um Sananda, um Miguel, um Miguel, um Miguel, um Gabriel, um Gabriel, um Gabriel, um Zon, um Zon, um Zon, Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om. Comecem ainda de olhos fechados, a retomar a consciência no momento presente, o aqui e o agora. Tomar consciência do corpo. Mexer levemente, mãos, pés. Perceber a frequência do corpo. O cardíaco. E aos poucos, retornando. Acorda todo mundo. Eu queria ficar. Acho que eu ia quase. Foi difícil para mim, quase dormir. Mas, gente, é isso, tá? Vou mandar a meditação ali no grupo para vocês. Ancorem nos próximos dias, nas próximas semanas. Essa meditação ela tem como objetivo ativar a cada vez que vocês fizerem, através da própria intenção de vocês, essa conexão com esse campo, essa abertura para que esse campo atue na vida de vocês e para vocês possam acessar essa frequência dentro de si, tá? E aí eu mando a data que eu vou liberar o próximo protocolo para vocês, tá bom? Sentindo um cristal. Engraçado. Vai saber, né, os nossos fractais cristais. Tá bom, gente? Gratidão infinita pela presença de cada um aqui, que ancorou esse encontro também. E
que possa ter trazido um pouco mais de luz, tá bom? Beijos, beijos, seguimos e até a próxima. Tchau!